O Senhor aos irmãos, mais uma vez eu quero estar aqui para dar início ao término dessa lição dessa semana, que tem como nome o Batalha Espiritual. A realidade não pode ser subestimada. Vamos aqui dar mais início a essa lição e espero que vocês tenham gostado durante a semana a estudar essa lição e que continue me seguindo, compartilhando essa mensagem, me ajudando a pregar a palavra do Senhor para aqueles que necessitam ouvir a sua voz. Então, antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo, por mais esse amanhecer, essa manhã em tua presença, pedirmos que o Senhor venha falar com todos, através de mim, que as pessoas venham estar com os ouvidos sensíveis à sua voz e que venham ouvir a tua voz através de mim. Me usa como instrumento da tua obra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Vamos aqui para o tópico 3 dessa lição, que diz: vamos à Bíblia. Ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Vejamos, porque tanto o que a Bíblia ensina nas passagens reivindicadas pelos líderes defensores dessas inovações. O tópico 1 vai falar sobre o mapeamento espiritual. As duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia, Daniel 13, e o príncipe da Grécia, versículo 20. São citados fora de contexto, pois se trata de guerra angelical e não há indícios da presença humana. O gadareno rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, Marcos 5:10, porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo, e rogavam-lhe que os mandasse para o abismo, não mandasse para o abismo, Lucas 8:31. Essa é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. O que esses novos inovadores de doutrinas, de falsas doutrinas, eles fazem? Eles pegam versículo solto da Bíblia e querem fazer dela uma doutrina. Eles invertem o real valor daquela mensagem, o real valor daquela palavra, transformando naquilo que o agrada, na doutrina própria e não uma doutrina do Senhor. Então nós vamos ver que eles pegam um versículo para fazer uma nova doutrina, uma nova religião, pautada naquilo que eles querem, pautada somente naquele único versículo. Eu costumo dizer para os meus alunos e para quem sempre possa estar me ouvindo, a um amigo, a algum colega, porque quando eu prego, eu costumo dizer, nós não podemos nos basear em versículo solto. Eu costumo sempre usar esse versículo que diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando eu falo isso, que tudo eu posso, e só uso a parte do tudo eu posso, eu vou pecar. Porque eu vou querer alimentar a minha carne, enquanto, na verdade, o restante do versículo fala, nem tudo me convém. Esse nem tudo me convém quer dizer que eu não posso fazer tudo. Existem coisas que, se eu fizer, vai ferir os mandamentos do Senhor. Amém? Sobre a maldição hereditária. No segundo mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, daqueles que aborrecem. Êxodo 25, Deuteronômio 5:9. Essas palavras não podem se aplicar à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essas passagens bíblicas não podem se aplicar aos crentes. Romanos 5,
de 8 a 10. Pois estes se tornam nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5 a 17. O que eles fazem com a expressão espíritos familiares é uma fraude. O termo usado na Bíblia hebraica é ov, ou ovolts, plural de médium, espírito, espírito de morto, necromante e mágico. Levítico 19, 31 e Levítico 26. Isso está muito longe de ser espírito que passam de pai para filho. Então, o que quer dizer aqui? Quando você se converte, o que acontece? Toda maldição que estava sobre a sua casa, a sua família, foi quebrada. Então, quando você vai se converter ao Espírito de Deus, quando você se converte ao cristianismo, quando você se converte a Cristo, aquela maldição está quebrada. Você não tem que ficar voltando para saber quem foi que pecou para pedir perdão. O perdão já foi feito, o perdão já está ali, ó. Quando você chega para Deus e fala: Pai, eu entrego a minha vida e da minha família a Ti. Então, esquece isso. Não tem que ficar procurando quem errou ou deixou de errar. Por quê? Porque depois que você se converte, o que vale para Deus é dali para frente. Não o que os seus antepassados fizeram, mas sim o que você vai fazer daqui para frente. Sobre a possibilidade do cristão ser possesso. É bom lembrar que Saul já estava desviado nessa época. 1 Samuel 15, 23. Além disso, a Bíblia não fala de demônios, mas que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16, 14. Quem foi que disse que Judas Iscariote era crente? Foi Jesus quem disse: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, João 6, 70, 71. E quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo e não que ficaram possessos. O crente em Jesus tem promessa de Deus de que o maligno não lhe tocará. 1 João 5,18. Então, o que acontece? Essa história de crente ficar possesso, ficar endemoniado, é mentira. Não existe isso. Saul, como aqui mesmo no texto diz, Saul estava afastado da presença de Deus e um espírito mau vinha atormentá-lo. Judas já tinha entregue a sua vida para o diabo, porque Judas era mentiroso, Judas era ladrão, então ele também não era cristão. É como eu sempre falo, Judas é aquele que entra muitas das vezes na igreja, senta, assiste pregação, assiste louvores, mas está se enganando a si próprio. Por quê? Porque na verdade ele só vai ali porque aquela palavra, aquele louvor lhe agrada. E ele não está convertido na presença do Senhor. Infelizmente, dentro das igrejas, existem muitas pessoas que nem Judas, pensando que está salvo somente porque senta no banco da igreja para ouvir a palavra e escutar louvor. E olha, na verdade, você não tem que só sentar na igreja para isso. Você tem que ir na igreja para ter comunhão com seus irmãos e entregar a sua vida a Cristo como seu único salvador da sua vida. Os homens segundo a Bíblia. Jesus disse que um espírito não tem carne, nem osso. Lucas 24, 39. Se o espírito não tem carne, nem osso, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Isto mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o Verbo se fez carne. Então não tem como nós sermos espírito, porque o espírito não tem carne e nem osso.
e nós, seres humanos, temos. Então não acredite nessas doutrinas inovadas que as pessoas às vezes querem falar, se ela não condiz com a própria Bíblia, se ela não está batendo ali com a Bíblia. Porque, infelizmente, Jesus falou, muitos irão surgir como falsos profetas, irão falar no nome dele, mas serão falsos profetas. Não se engane, para que você não seja enganado, leia a Bíblia todos os dias, medite na palavra do Senhor. A conclusão dessa lição vai dizer, há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessa aberração doutrinária não leve o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. Os fatos estão registrados na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Então, meus irmãos, tenham cuidado, porque existe muito falso profeta inventando algo que não está na Bíblia, pegando versículo solto somente para falar, agradar aquilo que o homem quer que seja agradado, que é a carne. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Tome cuidado, não permita que as pessoas te enganem. Então, leia sempre a palavra de Deus. Muito obrigado por tudo, por ouvir a mensagem, o estudo durante a semana. Semana que vem eu vou vir com a mensagem, com o estudo 2, que é a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Até a próxima live e faremos agora a nossa oração final. E quero agradecer a todos que assistiram e que ainda vão assistir nas redes sociais. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria de te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por tudo, que o Senhor continue nos guiando debaixo de suas mãos fortes e poderosas. E obrigado por mais essa lição. Continue falando conosco. Toma a nossa vida em tuas mãos. É o que te peço nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Até amanhã. Que o Senhor Jesus vos abençoe.